Bem-vindos a Telesacra, bem-vindos meus caros leões. Vamos ver então uma leiturazinha para vocês. Esta leitura é referente ao mês de novembro de 2025, mas são leituras que podem ser vistas em qualquer altura, porque não têm propriamente, não costumam ter uma dimensão de tempo associada a estas leituras. É mais pelas mensagens que esperemos que possam ajudar alguns de vocês ao longo da vossa caminhada de desenvolvimento pessoal e de ligação espiritual. O arquétipo que vamos utilizar então é o zodíaco de Leão, quer sejam o de Sol, de Lua, de Ascendente, Vênus ou Marte, ou se têm qualquer afinidade com o signo de Leão ou algum posicionamento relevante na vossa carta astral, então possivelmente há aqui alguma sincronicidade ou alguma mensagem que possa ser relevante para vocês. De todas as formas, não se guiem só por aquilo que eu digo, observem, vejam os símbolos, abram a vossa mente e a vossa intuição e eventualmente pode ser que venham a receber vocês próprios alguma mensagem ou a ver algo que pronto, não vou estar eu a ver ou a interpretar da mesma forma. Por isso, pronto, as leituras são subjetivas, mas têm todas uma certa ligação profunda com a nossa psique e com os fluxos do universo e da energia no geral. Por isso vamos ver o que é que temos então para vocês. Vamos começar aqui a desvendar os mistérios da psique. Vamos atacar nestas leituras este mês. Não vou adiantar muito sobre a astrologia, vamos só fazer mais leitura em volta de tarô evolutivo, utilizando os arquétipos. As próprias cartas já têm simbologia astrológica também, por isso pode ser que eventualmente possa utilizar alguns desses termos para a interpretação, mas não me vou estar a guiar por a carta astral atual do que está a acontecer nos astros ou os posicionamentos da Lua, etc., como tenho feito das últimas vezes. Eventualmente estou a preparar já algum material e tentar fazer uns vídeos extras ao longo do mês. Talvez não este mês ainda, mas a partir do mês que vem, ou talvez a partir do ano 2026, onde já vai ter mais ou menos uma agenda, por assim dizer, programada para poder fazer as leituras do zodíaco e algumas leituras complementares sobre as luas ou eventos astronómicos importantes que podem ser relevantes em termos astrológicos, ou pronto, alguns vídeos também extras, nem que seja só de conhecimento que eu queira partilhar. Para já, vamos então tentar mais ou menos simplificar a situação e basearmos mais só na parte do tarot em si para podermos desvendar então algumas mensagens. Começamos então com o Rei de Ouros, o Rei de Pentáculos. Então isto começa logo muito bem, isto significa recursos e a capacidade de poder utilizar esses recursos. Pode ter sido um caminho árduo até chegar a esta posição, onde a pessoa teve que passar por experiências para poder chegar a um patamar onde tem abundância financeira, tem recursos, não tem necessidades, não tem carências materiais. Essa é o que o Rei de Pentáculos ou de Ouros transmite, e que normalmente não é só o ter as coisas, mas é o ser. Ele é o rei, então quer dizer que não só tem esses recursos, como sabe utilizar esses recursos. Não é só alguém que simplesmente herdou alguma coisa e agora é abundante. Não, porque isso aí está destinado muitas vezes a perder-se pelo caminho, porque precisa da aprendizagem, da mestria necessária para saber utilizar esses recursos, né? É isso que faz do Rei de Ouros, ou Rei de Pentáculos, o que ele é, ou pronto, que é o seu arquétipo, a sua energia em si, que é uma pessoa de abundância, de recursos e que sabe utilizar esses recursos. E para saber utilizá-los é porque já errou, já passou por experiências, já evoluiu, já ganhou mestria nesses assuntos, e essa é, para muitos de vocês, talvez uma posição atual onde vocês se possam encontrar. Anos e anos, trabalharam, evoluíram, chegaram a um patamar onde já não têm propriamente, pronto, é o que eu digo, nenhuma carência física aparente que possa fazer parte das vossas vidas. Não há um problema de finanças ou de recursos, por assim dizer, porque recursos não quer dizer só coisas, bem, isto apesar de ser terra, do elemento de terra e ter a ver com as coisas que são vistas, materiais, manifestas,
os recursos podem igualmente ter acesso, pronto, a pessoas, né? Ou a tal coisa, uma pessoa quando tem recursos, por exemplo, não sabe de canalização, mas conhece um muito bom canalizador. Pronto, isso é um recurso. Estão a perceber? Por exemplo, é uma das coisas, né? E então não quer dizer que sejam propriamente abundantes em tudo, em todas as coisas materiais, mas têm o essencial e têm os recursos necessários e a mestria, por assim dizer, para saber utilizá-los a seu favor. Então começa logo tudo muito bem. E então, Algis, então isto aqui vai de mão dada. Vocês não só têm esses recursos, mas de certa forma estão protegidos. Agora podem ter, ou vocês sabem realmente como utilizar esses recursos e não os perder, ou têm seguros associados a essas coisas, ou então é tudo a nível energético, podem estar a ser protegidos energeticamente em termos desta abundância. E então, pronto, isto começa logo muito bom, porque como estava a dizer, é o ter os recursos, saber utilizar esses recursos, ter a consciência necessária, a mestria para poder usufruir deles, mas além disso, ter também uma certa segurança, uma certa proteção para que, pronto, para enfrentar qualquer coisa inesperada, por assim dizer. Então, esta situação atual, não tenho assim nada propriamente a dizer, começa logo muito bom, é tipo a introdução da história. Este é como se fosse o mundo ordinário, o mundo presente, a situação atual, e pronto, e normalmente aqui é onde a gente pode analisar várias coisas. Já houve uma leitura que fiz antes, acho que foi Caranguejo, tive meia hora a falar da primeira carta, mas depende das vezes, porque depende do significado que também está a ser transmitido através das cartas. Mas quando está tudo bem, está tudo bem. Não há que estar aqui a inventar muito, a gente já vai ver depois como é que as coisas possam estar a desenvolver-se pela frente. Porque pronto, começa bem, está aqui uma boa situação muito favorável, e então, mas para onde é que ela está? A tendência para a qual está a ir, que isto aqui é para onde a energia está a fluir, ou tem tendência para fluir. Não vou dizer que seja o futuro, é um possível futuro, mas daqui é tal coisa. Quando a gente normalmente sabe o passado e o presente, a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia do futuro, não é? E então já conseguimos analisar mais ou menos as tendências, é tudo uma questão de probabilidades. Isto aqui não é só uma questão de tarô, é uma questão também matemática, se formos a ver. Isto aqui, agora, no tarô é mais subjetivo, porque a gente nunca sabe qual é que é a carta que vai estar a seguir. E então, tudo depende de interpretação, claro. Mas o que é que temos aqui, então? Temos o Rei de Pentáculos, está a ir em direção ao Pajem de Pentáculos. Então, é como se estivesse a degredir, por assim dizer, de rango. Não deixa de ser da realeza, não deixa de ser uma energia nobre e elevada, quer dizer que já foram feitas, já se têm vindo a preparar ao longo do caminho para poder chegar a esta situação, tem sido todo um desenvolvimento e agora estão bem nesta posição. Mas, por alguma razão, há ainda algo por manifestar. E como é que é dizer? Tipo, o pajem, como é jovem, é um novo princípio, é uma nova manifestação que vocês queiram estar talvez a realizar nas vossas vidas. É, por exemplo, apesar de já terem tudo e mais alguma coisa e não terem essas tais necessidades físicas, há mesmo assim alguma coisa que vos está a faltar. Não vos sei dizer o quê, né? Cada um agora pode interpretar o que é que realmente vos faz falta na vossa vida, e se é só um querer ou se é realmente uma verdadeira necessidade. Porque aqui a página ainda por cima está a olhar para trás, está a olhar para o rei, né? Então é como se está a olhar na direção, pronto, que já tem tudo, mas mesmo assim há algo que lhe está a faltar, e é algo que se liga ao passado. É algo que está associado talvez com algum sonho perdido, ou algum objetivo que vocês queriam. Vocês, por exemplo, chegaram a este patamar, mas se calhar não era aquilo que... Não é que não queriam aquilo, é que talvez para chegarem até aqui não usufruíram, pronto, tiveram que descartar sonhos ou ideias que tinham do passado. E então se calhar passaram anos e anos a criar esta estabilidade e este bem-estar, para agora poder então olhar para trás, ver todo o vosso percurso que vocês fizeram até chegar aqui, e pronto, e estarem gratos e a honrar o vosso caminho, por melhor ou pior que possa ter sido. Mas creio que com isso estão também a voltar a rever, pronto, não está aqui,
pronto, não está aqui nas cartas, mas eu estou a sentir um bocado como rever certos sonhos ou certas coisas que ficaram perdidas pelo caminho e que agora talvez queiram manifestar ou queiram trazer para as vossas vidas, apesar de já ter esta abundância, está-lhes a faltar qualquer coisa que talvez esteja associada com um tempo passado, como quando vocês eram crianças ou adolescentes ou jovens adultos, em que alguma coisa teve que ficar para trás para vocês poderem seguir por este caminho. Então, pronto, não quer dizer que esteja errado, né? Então, cada pessoa tem as suas batalhas e as suas dificuldades, e agora que chegaram a um ponto de certa estabilidade, usufruírem disto, estão nessa, pronto, em segurança, mas ao mesmo tempo poderem, se calhar, voltar a despertar algo dentro de vocês que tem estado adormecido já há muitos anos. É isso que eu estou um bocado a ver aqui com o pajem, que é um novo princípio, é uma energia nobre, mas não deixa de ser uma energia dos inícios, né? É a querer manifestar algo novo na sua vida. E temos Barcano, que é exatamente a mesma coisa, que é a manifestação, na verdade Barcano tem a ver com o nascimento. Então o nascimento de algo nas vossas vidas, o problema é que está invertido, está em Merkstave. Então isto significa que há dificuldade em trazer algo para a realidade, para poder manifestá-la. Talvez haja um sonho, então lá está do passado, alguma coisa que vocês queiram muito manifestar nas vossas vidas, mas por alguma razão está bloqueado, não é a altura ideal para poderem então para poder nascer, como por exemplo, lá está, agora depende se têm-se vindo a preparar ou se é tudo mais uma questão de timing, né? É como a gente, por exemplo, agora, pronto, estamos no inverno, pronto, quero plantar tomates, ok, podes plantar, mas se não tiveres uma estufazinha ou coisa assim, pá, não sei se vai aguentar alguma coisa. Então pronto, então vai haver grandes dificuldades para poderes fazer com que isso aconteça. Mas se for se calhar lá para a primavera, se calhar já vai funcionar. Né? Pronto, às vezes é uma questão de timing. Por isso não se autoderrotem logo por não estar a conseguir seguir em frente com esta manifestação, seja ela qual seja. E de todas as formas, isto aqui é a tendência natural. Então é algo que ainda está possivelmente por acontecer. É algo que agora, se calhar, vocês estão bem, se calhar estão a pensar, então, e agora quê? Já tenho tudo, já está tudo bem, já em segurança, e blá blá, e agora qual é que é o próximo desafio, né? Não quer dizer que tenham de deitar tudo a perder, pelo contrário, têm de garantir que isto está seguro, isto está certo, isto aqui não se vai perder. Muito bem, isto é o que importa, é a vossa posição atual, pelo menos para muitos de vocês. Agora, a tendência natural é querer então uma nova aventura, um novo princípio. Mas estou a ver que essa aventura, esse novo princípio está associado com algo do passado, né? Não só estava aqui a olhar para o rei para onde está agora, tem que fazer a sua devida introspeção, mas também poder ver além, que é para poder entender o percurso que tiveram que fazer ao longo do vosso caminho, né? Para então poderem chegar aqui, chegar a um patamar e agora, espera aí, vamos repor em questão esta situação toda, poder rever, ok, estou muito bem, talvez com um ego muito grande também, mas agora poder ver para trás e discernir o que é que então que se quer manifestar, o que é que se quer trazer para a vida. E pronto, acho que há uma certa dificuldade em trazer isso. Agora, pronto, pode ser, como digo, uma questão de timing ou uma questão de realmente fazer essa devida introspeção para poderem ver o que é que realmente querem fazer, né? Porque pronto, já estão bem, agora é analisarem realmente qual é que é a vossa próxima etapa para poderem manifestar. Talvez que aqui à frente já tínhamos mais alguns indícios, porque agora chegamos ao desafio. E o desafio tem a ver com... isto pode ser interpretado de várias formas. Normalmente este aqui é o mensageiro. O cavaleiro de copas é o mensageiro do amor, o mensageiro que traz notícias de caráter emotivo ou espiritual. Mas geralmente aqui o cavaleiro de copas então tem sido um desafio para vocês. Se calhar quer dizer que muitos de vocês talvez tenham conseguido esta abundância material e estão bem, estáveis, tudo bem, só que entretanto o grande desafio tem sido talvez encontrar um amor na vossa vida, ou terem um certo reconhecimento, ou até uma ligação mais profunda a nível espiritual, ou simplesmente nas vossas emoções. Porque sentem, manas, que não têm tido o apoio ou a ajuda necessária para poder concretizar certos objetivos ou certos sonhos.
é algo que sentem que têm que fazer tudo sozinhos ou por vocês, e é complicado porque se calhar até querem abrir o vosso coração para um relacionamento, para o amor, para o que seja, de caráter emocional ou espiritual, mas sentem que estão pronto, solitários, né? E pronto, e para o arquétipo de leão, não tem, pronto, não tem tanta tendência a ser solitários, porque a tendência natural de um leão é a extroversão. Então, ao serem extrovertidos, encontram ou recarregam as suas energias em grupos e em sítios onde possam estar a expandir a sua luz, a ser o centro das atenções, a ser aquela energia solar no meio do sistema solar, né? E as outras pessoas à sua volta a partilharem desses momentos, enquanto que o leão está ali a brilhar, está ali e pronto, e é isso que ajuda muito, normalmente, a recarregar a energia, não só de leão, mas todos os signos extrospectivos, e as pessoas têm essa extroversão. Ao contrário de lá está, aqui é mais uma energia introvertida, que é, além de ser de elemento de terra, que geralmente está associado mais com a introversão, está também igualmente, pronto, a olhar para trás, e pronto, e esta página, depende dos baralhos, mas eu utilizo o baralho rúnico, é a mulher, né? Então isso quer dizer, não quer dizer que, pronto, independentemente de vocês serem homem ou mulher, não importa, isto aqui é a energia do arquétipo. E então a energia da mulher é uma energia yin, é uma energia passiva, é uma energia que não é tanto de tomar ação, mas sim de recepção. Enquanto que o homem atua, a mulher normalmente recebe, né? Pronto, são tendências energéticas. Essa é uma interpretação energética de como é que o dar e o receber geralmente funciona. Agora, claro, tem que ser equilibrado. Agora, na vida real, todos nós temos yin e yang, por isso todos nós damos e recebemos. Não é só uma questão de energética de a mulher é passiva e recebe. Pronto, isso aí é um conceito errado. Eu estou a falar em termos da energia, as tendências naturais do que é a simbologia e o arquétipo do divino feminino ou da energia yin em si, né? Por isso estava a falar desse aspecto onde talvez vocês queiram tomar ação, mas além de estarem numa certa zona de conforto, bem merecida pelos vistos, há também essa coisa de fazer uma certa introspeção e há uma certa passividade, porque é algo que não sabem se calhar ainda como atuar, como poder realmente tomar a ação pelas vossas vidas, ou como poder trazer um certo sonho, um objetivo que queiram manifestar, pronto, concretizá-lo, realizá-lo, né? O nascimento é lá está, é o trazê-lo para a realidade, concretizá-lo, né? E há essa dificuldade, possivelmente porque têm estado à espera de o amor ou de alguém, de alguma ligação, e têm tido um caminho solitário pelo caminho. E pronto, que eu estou aqui, pelo menos assim, a história está-me a levar neste sentido. Agora não sei, não sou tanto de explorar. Bem, tem aí outros baralhos mais específicos para poder explorar os aspectos românticos e amorosos, mas esta leitura está a ir nesse sentido. É alguém que lutou e tem agora a estabilidade financeira, mas olha para trás e vê tudo aquilo que, pronto, que faltava manifestar nas suas vidas, e possivelmente o grande desafio, não só de agora, mas se calhar do passado, tem sido encontrar um parceiro ou uma parceira de vida, pronto, realmente para poder viver o amor, para poder partilhar esse amor, né? Porque lá está, porque é uma coisa que normalmente é a dois, tem que ser recíproco, e Manas está realmente aqui no desafio em cima do Cavaleiro de Copas, realmente a dizer que tem sido um caminho solitário, né? Manas tem a ver com a humanidade, tem a ver com a ligação que temos com os demais, mas quando está ao contrário em Merkstave, é quando não há essa conexão, é quando não podemos fazer conta com a ajuda dos demais, é quando há certas coisas que temos que fazer, mas por nós próprios. E acho que aqui realmente o que está a transmitir é alguém que tem essa estabilidade, gostaria talvez de viver o amor e não tem encontrado essa ligação pronto, ao longo da sua vida, e tem sido pronto, complicado, uma caminhada pronto, limitada, né? Porque se uma pessoa quer estar em casal ou quer viver uma história de amor,
é difícil se essa pessoa está sozinha, né? E pronto, e aqui um bocado tem sido talvez o grande desafio para vocês. É por isso que uma das coisas que a gente pode então ver em termos daqui desta posição do desafio, o desafio tem sido então talvez esse relacionamento ou esse amor. Mas então, mesmo que tenham que estar sozinhos, ou nessa caminhada sozinhos, pronto, vão ter que trabalhar na mesma, no vosso amor próprio e talvez numa ligação espiritual mais profunda dentro de vocês. E então, é complicado, né? Porque pronto, a gente não pode, sobretudo em temas do amor e isso tudo, não pode ser forçado. Tem que acontecer de forma natural, tem que acontecer, pronto, quando as energias das pessoas e a química funcionam toda em conjunto, né? E pronto, e pode funcionar por uns tempos, pode funcionar por uma vida inteira, pode simplesmente não funcionar. Mas é aí que uma pessoa tem que se repor também um bocadinho em causa, pronto, conhecer-se a si própria, o que é que ela desenvolveu ao longo da sua vida, como é que ela se interpreta a si própria, para poder ver a sua ligação com as suas emoções, com o seu amor próprio, com a sua própria espiritualidade, ou crenças, ou sistema de crenças, sistema de valores, como atua na vida. Porque uma pessoa até pode querer isso porque agora já tem essa estabilidade, então o que é que falta? Falta se calhar uma parceira de vida, um parceiro, e criar uma família, etc, né? Então, mas porquê que não fizeram isso antes? Pá, tal coisa, se calhar até queriam, só que não se sentiam preparados para essa situação. Então hoje em dia, em vez de estar pronto, tristes porque isso não aconteceu, é verem isso como uma nova oportunidade para começar de novo. Né? Daí talvez a energia do Pajem, porque é como um começar de novo. Tem já uma plataforma, mas tem a oportunidade para poder começar de novo alguma coisa que está a ser difícil de manifestar. Porque lá está, porque possivelmente não depende só de vocês. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo depende de vocês de poderem ser felizes, de poderem ser, valorarem pronto, as vossas emoções, e com isso encontrar formas, basicamente, de poderem amar a vocês próprios. Bem, eu já não digo que não amem a vocês próprios, também não façam isso a ponto de tornar-vos narcisistas, né? Ou de só defenderem o vosso amor próprio. Mas talvez aqui no desafio poder pôr em causa, se calhar, até que ponto se calhar têm sido egoístas ou narcisistas, por um lado, ou por outro, como é que vocês têm lidado com as vossas emoções ou com a vossa espiritualidade. Porque isso pode ser um dos bloqueios que esteja a impedir que alinhem com um relacionamento ou com alguma coisa que estejam à procura. Porque isto também pode ser pronto, notícias de amor, pode ser a ver algo com que vocês gostem, não pode não ser algo romântico. Pode ser também algo que vocês gostem, que queiram concretizar se calhar com outras pessoas, queiram colaborar, a fazer um grupo, ou pronto, no que seja, ou alguma coisa mais coletiva, e não conseguem, se calhar, ou têm tido dificuldades em manifestar isso, e então, pronto, quando a pessoa fica em isolamento, tem tendências depois a criar a criar mágoa, porque a água fica estagnada, a água das emoções, e então dentro dessa mágoa, que a gente, a má água, se conseguem entender essa analogia, em que quando temos águas estagnadas, essa água, pronto, apodrece, fica má. E ao ficar má, então a pessoa fica com mágoas. E aí essas mágoas é que precisam de ser purificadas, precisam de ser limpas, a pôr esse fluxo a correr, e muitas vezes as pessoas pensam que precisam de outros para poder pôr isso a correr. Enquanto que na verdade tudo começa com o amor próprio e o fluir das energias para poderem enfrentar, por vezes, energias turbulentas, não dá para ver bem, mas aqui atrás temos umas ondas gigantes, não sei se é um tsunami ou coisa assim que está ali atrás, mas aqui o cavaleiro está com o seu corno na mão, que é a sua taça, a sua copa, onde transporta o líquido, e esse líquido é basicamente o elixir das emoções, da nossa espiritualidade. E é por isso que normalmente os cavaleiros são mensageiros no tarot, e como está na posição da dificuldade, vocês que estão à espera já há muito tempo de uma resposta, ou de uma mensagem, de uma ligação, e não tem acontecido, né? Então pronto, tem que se calhar mudar de estratégia, tem que fazer uma certa introspeção,
têm que trabalhar nas vossas emoções e se calhar no vosso aspecto mais espiritual, de integração de algo além só da parte só física, que essa aí já está concretizada, muito bem, espero que desfrutem. Agora têm que também explorar as outras dimensões, tal como a emocional, a mental, e a espiritual também igualmente. Não quer dizer que não o tenham feito, mas para geralmente chegar a um patamar destes é porque outros níveis da vida ficaram desequilibrados. E agora então, que onde já se chega a esta estabilidade, é conseguir mantê-la, enquanto então se vai trabalhar nos aspectos. Tal como aqui, trabalhar no aspecto emocional. Exatamente, agora vamos seguir em frente, que é para poder tentar complementar então esta história. Por estou a ver aqui temos o 9 de paus. E o 9 de paus é o guerreiro ferido. Tal e qual. Então o guerreiro ferido, pronto, é aquele que apesar de estar ferido continua a proteger a sua fortaleza e estar ali enquanto está-se a curar. Só que pronto, volta da batalha, ainda traz, pronto, as suas mágoas e as suas feridas e está, como estamos a ver, está tudo muito concentrado no passado. Porque o rei de pentáculos, aqui o rei de ouros, até está no presente, ele está a olhar de frente, está a olhar para o aqui e o agora, está consciente da realidade, está consciente das coisas, da atualidade, do presente e está enraizado. Muito bem. Agora, para onde é a tendência é de voltar a remexer no passado? É estar a olhar para aspectos do passado que falta concretizar. Mas para concretizá-los, sentem que têm que receber alguma mensagem, algum sinal, algum indício de que vão encontrar a satisfação emocional ao longo desse caminho, e tem sido todo um desafio, possivelmente não só de agora, mas também do passado. Porque têm tido, se calhar, dificuldades em encontrar algum parceiro, alguma parceira que realmente consigam desenvolver, né? E pronto, e hoje em dia, no século XXI, é bastante comum os relacionamentos não serem profundos, ser tudo muito mais superficial, e as pessoas então, de um momento para o outro, já perdem o interesse e então mudam disso como trocam de roupa, né? E pronto, e então estou a ver que se calhar esse pode ser um dos entraves bem possíveis que possa estar a acontecer nas vossas vidas. E chegamos ao conselho, e o conselho está em continuarem a cuidar de vocês. Cuidar de vocês porque têm ainda feridas por resolver. Essas feridas possivelmente nem são feridas verdadeiras, né? Não são feridas corporais, mas sim feridas espirituais, feridas que vêm de expectativas falhadas, nas quais o ego acabou por ser quebrado, e essas marcas ficam na nossa psique e no nosso sistema nervoso marcadas, que eventualmente mais tarde acabam por afetar também nas nossas vidas ao longo do caminho, né? Porque afeta no nosso sistema de crenças, no nosso sistema de valores, e as pessoas então interpretam a vida como através do filtro das suas feridas e não através do filtro do seu amor, das suas paixões ou dos seus objetivos. É como se fazer as coisas por vezes não só por... Não é fazer as coisas por amor, mas sim como quer dizer, não é bem como vingança, mas como que sentem que está em falta e então têm que o ter sim ou sim, né? Mesmo que pronto, não sabem bem qual é o sentido. E então aqui primeiro têm que cuidar de vocês para poder permitir curar alguma ferida interna que possa vir já de egos quebrados, de expectativas falhadas, de idealização de príncipes ou cinderelas, né? Também é um bocado isso, que há o síndrome da Cinderela, mas também o síndrome da Cinderela, mas isso é outra coisa, isso é normalmente em relação às mulheres, quando pensam que a vida, pronto, vai aparecer o príncipe encantado e vai estar tudo perfeito e como se fosse um conto de fadas. E tal como existe para as mulheres, também os homens não é tão habitual, mas também têm esse aspecto, onde idealizam também as princesas, põem as mulheres num pedestal, idealizam aquilo tudo também como uma fantasia, né? E afinal vão ver, na realidade não é assim, não acontece, e isso só acrescenta na frustração, na quebra das expectativas, egos ficam quebrados, e com isso corações, né?
É assim que muitos relacionamentos acabam ou nem sequer começam. Porque as próprias expectativas acabam por depois pôr-se no meio, e a pessoa, em vez de aceitar as coisas tal como elas são, acaba por idealizá-las e sonhar, né? Sonhar a idealizar como é que seria para ela e não sei o quê, sem muitas vezes considerar como poderia ser para a outra pessoa também. Porque é uma parceria, é uma relação que, pá, preferivelmente seria para prolongar, né? Agora, claro que se as pessoas não encaixam porque afinal estão a projetar os seus desejos um sobre a outra, epá, vai funcionar por um certo tempo determinado. Até que algo novo ou algo melhor possa surgir pela frente, né? Agora, isso é muito relativo e subjetivo, porque depende de como é que a pessoa se valora, pronto, está a dar valor à sua consciência, ao seu amor próprio e àquilo que realmente quer na vida, né? Porque se é simplesmente quer uma coisa, mas não lhe importa quem, porque só quer preencher uma lacuna que tem dentro, pá, isso qualquer pessoa pode preencher essa lacuna, mas não quer dizer que essa pessoa seja a ideal para poder preencher. Então aí já é uma dependência, já se torna uma dependência, já se torna lá está, a pessoa não está a conseguir encher em si própria essa lacuna que falta, porque está à procura de alguém para poder preencher isso em si. E é aí que muita gente falha por estar a pôr expectativas noutra pessoa, porque essa pessoa que tem que ser isto e aquilo e aquilo outro para preencher a lacuna ou curar as feridas que a outra pessoa tem, mas essa pessoa não é responsável por essa lacuna, por a ferida que essa pessoa já transporta, não é? Ela própria deve ter as suas lacunas e as suas feridas. É isso que vão ter que aprender a trabalhar em conjunto. E é isso que acho que esta leitura está a chamar um pouco a atenção. É que muita gente, se calhar, ou muitos de vocês, trabalharam na vossa abundância e na vossa estabilidade, está certo, só que o que perderam por caminho foi, se calhar, um aspecto mais emocional e de relacionamento, porque acaba por ser uma perspectiva muito utilitária. Porque foi isso que foi desenvolvido ao longo da vida, normal, a consciência é o que é que serve, o que é que não serve, ir descartando as coisas e ter essa perspectiva mais utilitária do que é que realmente é o manifesto. Pronto, até pés na terra, as coisas funcionam assim e está bem, e não está problema nenhum. Agora, claro, a nível emocional, né, para depois querer manifestar uma relação pronto, duradoura e verdadeira, pá, é todo um trabalho interno que muita gente não fez ao longo do caminho, porque tem uma perspectiva, não, alguém é que tem que providenciar, alguém é que tem que preencher esta lacuna, alguém é que tem que me amar, alguém é que tem que dar atenção, lá está, e pronto, e muitas vezes não é, muitas vezes não, e não é assim. Não é assim porque é uma parceria e ambos têm as mesmas pronto, têm necessidades e pronto, que muitas vezes não é responsabilidade de outra pessoa de estar a cumprir. É uma parceria. Uma pessoa não tem que estar a fazer de mamão ou de papá um ao outro. Né? É isso que acontece com muita gente. Lutaram tanto pela vida e estão nessa estabilidade, agora não querem uma parceira, querem uma mamã, querem uma criada, querem alguém para estar ali pronto, a cumprir as suas necessidades, e se for preciso pagam, né? Pronto, okay. Mas aí lá está, onde é que está a verdade, onde é que está realmente o tutano, porque não é isso, esse aspecto superficial que vai preencher essa ferida interna, essa lacuna, né, que está a aparecer aqui nesta leitura. Agora não sei para quem é esta leitura, mas está aqui um tema bastante interessante. Começa muito bem, porque este é o aspecto superficial, é o aspecto que a gente vê, é a parte material. Agora, à medida que a gente começa a ver aspectos, então, daquilo que a pessoa possa querer, desejo manifestar, mas afinal tem a ver com aspectos de relacionamento e de amor, epá, logo aí já entra no outro campo. E aqui, quando vamos a ver, afinal está nesta situação devido a feridas internas, ou possivelmente devido a certas feridas internas, que vêm, lá está, das expectativas quebradas ou até mesmo de falsas crenças, né? Porque uma pessoa que tem a crença que tem que ser providenciado por outrem, né? Pá, não, é o que eu digo, é uma parceria. É por isso que no amor tem que encontrar alguém para poderem trabalhar em conjunto. O homem tem que estar bem, a mulher tem que estar bem e em conjunto tem que estar ainda melhor.
Agora, claro que isso é num mundo perfeito. Há dias onde um vai estar pior, outro vai estar também, e aí tem que ter a compreensão e tentar equilibrar a situação. Quer a conversar, quer simplesmente a deixar o tempo necessário ao outro para poder recuperar-se, pronto, do que lhe possa ter acontecido, ou das suas situações, né? Mas não ter aquela ideologia de que um tem que compensar pelo outro. Não, não, isso aí torna-se tóxico e codependente, né? Porque depois a pessoa vai estar sempre à espera, "Então, mas o que é que está a acontecer? Ah, não sei, estou mal. Ah, porquê? Epá, deixa-me em paz, né? Então, há momentos que às vezes é assim, e é isso que as pessoas têm que ter atenção, a ter também a consciência de pôr-se nos pés da outra e saberem qual é que é a jornada pessoal que cada um está a ter. Agora, claro, tem o seu caminho individual, mas tem a sua parceria pela qual trabalhar. E isso parte das nossas crenças, dos nossos valores, daquilo que nós pensamos em nós. Mas se tivermos ainda feridas por resolver, por curar, por assim dizer, é difícil porque a gente vai estar a projetar essas feridas sobre os demais. Os nossos desejos, por assim dizer, vão ser projetados sobre o objeto do nosso desejo. Né? Como a gente sente uma certa lacuna, não está a conseguir aguentar com essas emoções, porque não tem uma ligação mais profunda às nossas emoções e espiritual, e nem sentimos que temos o apoio necessário, porque a gente simplesmente queria de ser servidos, né? Ser servidos assim de mão beijada, enquanto na verdade esse problema vem de uma ferida interna que já existe há bastante tempo, possivelmente, a ver, lá está, com uma lacuna, com uma ferida, e então o que é que a pessoa faz? Em vez de trabalhar na sua emoção e na sua ligação mais profunda, vai estar a projetar sobre o exterior o seu desejo, né? Vai andar à procura de alguém para preencher essa lacuna, e depois vai ver que esse alguém se calhar não é o ideal, e então vai mudar, vai andar tempos ali a mudar, e afinal nunca encontra nada, e depois já são todos os mesmos, ou são todas as mesmas, são, né, como acontece muitas vezes, porque as pessoas já não se, em vez de procurar no exterior, nunca procuraram realmente no fundo de si mesmas o que é que querem e os valores que estão a defender, porque muitas vezes está ofuscado por esta ferida que se põe à frente e não deixa ver a profundidade das emoções e do aspecto mais espiritual que a pessoa possa ter em si. E então, enquanto está a olhar para a ferida, não consegue ver realmente onde é que está o seu problema, onde é que está o seu verdadeiro desafio. Porque vai estar sempre a projetar no exterior, olha, coitadinho de mim, pronto, eu preciso de alguém, não sei o quê, ninguém gosta de mim, ninguém sei... Pronto, esse tipo de conversa. Estou-me a rir, mas pronto, mas sei que é complicado, não é? É complicado, mas não é só ao chorar e ao bater com o pé ou ao pagar que a pessoa vai ser feliz. Não, vai ter que realmente olhar para as suas feridas, entender que muitas dessas feridas vêm de velhas versões de nós mesmos, onde a consciência era limitada, e não só era limitada, como fazíamos idealizações e expectativas que não correspondiam com a realidade, porque nós na verdade estávamos a projetar o nosso desejo, porque já tínhamos, se calhar, certas feridas ou lacunas internas, tínhamos necessidades que nunca foram resolvidas, por assim dizer. E então hoje em dia, apesar de já ter atingido um certo patamar de estabilidade, acaba por não sentir essa estabilidade emocional, porque nunca passou da camada superficial, por assim dizer. Vai ter que realmente aventurar-se no fundo de si própria, explorar as suas emoções e ter uma ligação mais espiritual com quem é internamente, para então eventualmente poder encontrar um parceiro ou uma parceira mais certa, por assim dizer. Não é que seja, não quer dizer que seja certo ou errado, mas que energeticamente já vai haver essa simbiose, né, de ligação que naturalmente acontece. Mas até lá, claro, a pessoa vai viver com as suas feridas, com as suas lacunas, com as suas batalhas, e não vai estar a entender nada, porque não importa o quanto vai estar a esforçar, dificilmente vai ter alguma mensagem, alguma resposta que lhe vai dar e dizer exatamente aquilo que quer, né? Gostaria tanto de ter isto, aquilo e aquilo outro. Então olha, espera aí pelo Pai Natal ou pela Mamã Natal, que já aí vem, né? Enquanto que o trabalho, aquilo que há a fazer não é só sair de casa e ir à caça. Não, é fazer esse trabalho interno,
porque ao tratar do nosso jardim interno, do nosso cultivo, é o que vai então atrair as borboletas. Não sei se é uma metáfora, mas dá para entender um bocadinho assim. Vão ter que cultivar de dentro para fora e não só sair para fora à caça a pensar que conseguem preencher uma lacuna interna, emocional ou espiritual que possam estar a ressentir agora. Porque muitas vezes é isso, a gente não entende, porque as pessoas muitas vezes não estão ligadas às suas emoções ou à sua espiritualidade, e então só se guiam pelo que é o manifesto, por aquilo que conseguem ver aqui no realidade puro e duro. Isto real, é real, real, é uma faceta da realidade, mas pronto, a gente tem a tendência a acreditar só naquilo que vemos, apesar de vermos cerca de 0,007%, ou seja, que é do espectro eletromagnético. Mas pronto, as pessoas continuam a acreditar que aquilo que vem aqui é a realidade, mas não passamos de macaquinhos dentro da caverna de Platão. Da alegoria de Platão. Não sei se certamente já ouviram falar da alegoria da caverna, mas pronto, não quero... É só uma analogia, não é para estar a criticar as pessoas, é mais para termos a consciência do que é que está às vezes acontecendo nas nossas vidas, que a gente quer as coisas, mas estamos a olhar para as sombras, a gente não está a ver as coisas como aquelas realmente são, mas depois a gente diz, não, mas ouvi, aconteceu isto e aquilo, não viste, foi nada, porque já a pessoa já está, pronto, não está a ver a realidade toda, só está a ver a projeção das sombras e ainda por cima está a interpretar através das suas feridas, e então mais dificilmente vai poder realmente ver a realidade dos factos, das coisas. E então pronto, isto é um convite basicamente a poderem explorar mais profundamente a vossa relação íntima com vocês próprios. Íntima, pronto, não quer dizer que seja sexual, estou a falar íntima. Isto é, realmente poderem entender a vossa parte emotiva e o que é que polariza, o que é que vos atrai em relação a outras pessoas, ou porque é que lá está, como às vezes é todo um estudo também que podem fazer, né? Onde podem ver se porque é que são atraídos por certos tipos de pessoa, quer fisicamente, quer se calhar mentalmente, quais são as tendências da dinâmica que existe, porque tanto podem estar a atrair alguém parecido a vocês, como podem estar a atrair alguém completamente diferente de vocês. E é aí, entre essas duas diferenças, basicamente, que a pessoa tenta encontrar partes de si conscientes, mas também partes de si inconscientes. E é nessa parte inconsciente que é necessário trabalhar para poder resgatar o conhecimento sobre aspectos emocionais que já podem vir do passado, que eu digo, se calhar em criança tinham certas expectativas, que a vida tinha que ser assim e assado, tal como nos filmes da Disney, e não sei o que mais, e hoje, mas eu vi isso num filme, eu vi, pois viste, mas foi dentro da caixinha, que se chama televisão, né? Ou coisa assim. Por exemplo, é um dos exemplos, porque isso afeta, a gente pensa que não, mas em adultos, a gente ainda temos muitas projeções que vêm de quando éramos crianças. Então, quando uma criança está a ver estes tipos de histórias e desenhos animados e idealiza a sua vida como deveria ser, então acaba por ficar marcada porque cria um ego com aquelas expectativas e ao longo dos tempos vê que isso não é real e desmorona-se tudo, né? Porquê? Porque não era real e então tudo que não é verdade acaba em ruínas, é natural, e tudo que tem um princípio tem um fim, e além disso, se for mentira, vai ficar em ruínas, e a pessoa, o que é que acontece? Fica em ruínas porque não deveria ser assim, e já deviam, pronto, ter isto, ou aquilo, ou aquilo outro, e pronto, e por isso não conseguem manifestar isso nas suas vidas, porque não têm consciência do seu aspecto emocional íntimo, porque está ofuscado ou está tapado, por assim dizer, por camadas de dores ou de feridas, né, espirituais ou emocionais que vêm das expectativas quebradas do passado. Tudo isso para quê? Para não ter que olhar para o seu próprio abismo interno, para esta lacuna do desejo, da projeção de como é que as coisas deveriam ser ou não deveriam ser e blá blá blá. E então tudo isso acaba por ser uma limitação que a pessoa está a sofrer. Pode até querer, mas vive presa a idealizar coisas do passado e não consegue manifestar na sua vida aquilo que quer, porque sente-se sozinha, sente-se isolada, à espera de respostas que nunca mais chegam, né? E na verdade todas as respostas que precisa já está dentro de si, mas para poder ver essas respostas vai ter que enfrentar a si mesma e a essas
pronto, feridas, né? E essas feridas que espirituais ou emocionais que a pessoa possa ter, porque é o que está a esconder uma lacuna que a faz querer, que a faz desejar. Né? E não quer dizer que o desejo em si seja mau. Agora, o problema é quando o desejo domina a pessoa, quando o desejo controla a mentalidade da pessoa e as ações dessa pessoa. É aí que a pessoa perde a consciência, torna-se reativa. E ela torna-se reativa como um animal. Porquê? Porque é alimentada pelo seu próprio desejo. E depois, quanto mais entrar dentro dessa projeção do seu desejo, já nem está a pensar, porque torna-se um automatismo. E ao ser um automatismo, então a pessoa depois pensa que está a agir natural, porque sempre foi assim, ou pensa que sempre foi assim, mas afinal nem sequer está só a arranhar a superfície, porque não está a querer ir ao fundo de si própria, talvez por estar a projetar nos demais essa utilidade que eles têm e não realmente o respeito e o amor que eles merecem ou que elas merecem por serem quem são. Né? Essa é que é a grande diferença. É a pessoa pensa que a gente estamos aqui na Terra para ter coisas, né? Não, estamos aqui primeiro para ser, né? E desse ser então é que obtemos as coisas. Não é o ter para ser, né? Isso funciona ao contrário, na verdade. A pessoa precisa de ser para poder ter. E até pode ter para ser, mas acaba por viver na camada, na superficialidade. Né? É como pronto, é como aqui este rei, ele até tem abundância e está protegido. Agora, se isto aqui for, por exemplo, hereditário, né, vai ter que gerir muito bem as suas contas e as suas coisas, porque senão vai perder tudo. Porquê? Porque não teve a evolução de baixo para cima para entender como poder criar e sustentar essa riqueza. Né? É o que acontece muitas vezes com os riquinhos, porque não têm essa consciência empresarial ou de gestão de recursos e do dinheiro que um rei de pentáculos tem realmente. Este se calhar era o avô ou o pai, né? Mas agora se calhar os filhos apanham-se com aquilo nas mãos, derretem tudo, porque não têm, muitas vezes não têm consciência, não, depende da educação da família, porque muitas vezes as próprias famílias já servem de escola ou de educação para essa pessoa não pôr o pé na poça. É por isso aqui, como está aqui a proteção, é bom sinal, porque geralmente significa que se calhar essa pessoa está protegida, quer por parte do outrem, quer pela família que já lhe deu a educação necessária para poder utilizar esses recursos. E está bem, só que esses são aspectos materiais. E esse aspecto material não tem nada a ver com o aspecto emocional. Não é que não tenha nada a ver, mas a gente não pode estar a misturar os dois, né? Não é porque a pessoa é rica e tem bens que agora então já tem que arranjar uma mulher ou um homem, né, para estar a preencher a sua vida. Então afinal essa pessoa não é parceira ou parceiro de vida, é parte da mobília, né? E é aí que muitas vezes as pessoas utilizam, pronto, interpretam a coisa mal. Porque dentro do amor e dentro dos relacionamentos, se a gente põe uma visão utilitária ao relacionamento, pronto, acaba por não ser verdadeiro ou não ser profundo, porque lá está, é como estava, pronto, é a tal coisa, tem uma pessoa simplesmente para prover a vossa vontade ou pedir eu estou a falar mais do mesmo, né? Mas a pessoa que está ferida e tem uma lacuna dentro está a projetar o seu desejo, então quer pessoas que venham preencher esses desejos, mas quanto mais preenche esse desejo, mais está a alimentar o buraco negro de si própria, né? E então o que acontece? Vai crescendo e tem mais necessidades, cada vez mais, cada vez melhor, cada vez mais, e depois isto aqui já não chega, vai precisar de mais, é um vício, é uma droga. Acaba por ser esse funcionamento. E depois a pessoa não percebe, mas porquê? Porquê que isto está-me a acontecer? Já tenho tudo, já tenho de ser mais, mas não consigo preencher para dentro. Pois não, porque tenho que voltar para si própria. Tem que voltar para si própria e ligar-se profundamente e intimamente com o seu aspecto emocional, com as suas verdadeiras necessidades. Porque só assim é que vai saber também reconhecê-las nos demais. E com isso então poder ter relacionamentos mais verdadeiros e mais profundos também. Porque até lá é natural que a pessoa vai sentir-se um lobo solitário. Não consegue encontrar ninguém por estar sempre à espera que alguém venha e olha, toma não, tal coisa. Vai ter que trabalhar. É algo que as outras pessoas não vão poder afetar. Não vão poder afetar porque é algo já mesmo da pessoa. Essa lacuna e essas feridas, só ela que a pode resolver.
Outros podem servir de guias para poder eventualmente libertar parte dessa, ou não é libertar, é ganhar consciência sobre isso, porque só se a pessoa ganhar consciência sobre isso, aí vai então poder trabalhar nela. E muitas vezes ganha consciência sobre isso, mas está relutante, não quer aceitar. E então vai sofrer e vai sofrer até que finalmente consegue ver isso em si, consegue aceitar, e no momento que aceita, então já se pode transformar. Mas até lá, vai estar sempre a projetar sobre os outros as culpas do mundo e porque é que as coisas não funcionam e porque é que são os coitadinhos e pronto, essa coisa toda. A runa que a runa que complementa então aqui o 9 de paus, que é o nosso guerreiro ferido, é Raido. E Raido é o caminho. Então, este é o caminho da cura. O caminho da cura é realmente poderem olhar para trás as vossas feridas internas, as suas origens, por assim dizer, mesmo que não encontrem as suas origens, terem consciência que muito das vossas feridas ou lacunas internas vêm de desejos e de expectativas quebradas e que não podem estar a projetar sobre os demais idealizações de como deveria ser o amor ou o vosso relacionamento. Vão ter que fazer primeiro uma ligação profundamente com vocês próprios e daí então poder ganhar consciência de como seria ou pronto, atrair então para a vossa vida alguém que coincida a nível vibracional para poder ajudar a desenvolver essa relação. Porque tem que partir sempre de dentro para fora. Se a gente estiver demasiado à procura no exterior, é porque já estamos a projetar pronto, os nossos desejos que vêm desse tal buraco negro interno da falta de interpretação e de amor que nós temos já há tempos e tempos, devido a certamente uma má interpretação ou simplesmente a quebra das expectativas, né, como eu estava a falar. Então, o caminho que leva à cura e ao fim desta etapa, ou deste mal-estar, por assim dizer, é realmente fazerem a devida introspeção para ligarem a aspectos profundos emocionais que vocês têm em vocês e o porquê sentem que talvez necessitem um parceiro ou uma parceira, uma família ou uma coisa, né? E pronto, com isso trabalhar nessa energia para então poderem, por um lado, saberem estar felizes com vocês próprios, com as vossas emoções e eventualmente poderem encontrar alguém que possa estar na mesma frequência, por assim dizer, para poderem trabalhar em conjunto. Mas já não num aspecto de utilitário, né? De quem aproveita quem. Né? É um bocado essa coisa que talvez venha já desta educação, deste desenvolvimento. Que aqui é uma coisa e está bem, né? Mas a nível emocional e de relações tem que ser recíproco. Não é só haver quem domina quem ou quem faz o quê pelo outro. Pronto, é mais nesse aspecto, mas estou a ver que realmente há aqui feridas internas por resolver a nível emocional, pelo menos para algum de vocês, né? Não quero generalizar, mas isto aqui dentro do arquétipo de leão tem estado, pronto, é o tema que parece estar aqui em desenvolvimento, e já que leão está associado com as crianças, com a criatividade, com as coisas da quinta casa, até muito relevante, pode haver essa tendência a uma certa idade, né, de querer realmente uma família, querer um relacionamento verdadeiro, a querer ter filhos, etc. Mas claro, isso é feito em parceria. E não importa se a pessoa é rica, se tem abundância, se não encontrar a parceira ou o parceiro correto, não vão poder continuar em frente com esses projetos. Vão estar aqui presos, né, ainda na juventude, por assim dizer, a idealizar coisas que não conseguem concretizar. Porquê? Porque lá está, porque há esses desejos e essas projeções e expectativas quebradas do passado que ainda estão a afetar o relacionamento, pronto, um relacionamento profundo da pessoa e daí o relacionamento com os demais, porque está a projetar sobre eles uma necessidade e não uma parceria. Não sei se dá para entender isso muito bem, né? Mas pronto, não estar a projetar sobre os demais simplesmente o desejo, né? É o desejo de poder pronto, há sempre um certo desejo, que é o desejo, nem que seja, de poder estar em conjunto, de estar juntos, de poder viver uma vida ou uma etapa da vida juntos, né? Não é só pelo desejo sexual ou de aproveitar certas coisas, né?
que acabam por ser supérfluas. São muito boas enquanto duram, mas depois acaba por ser vazio porque não tem profundidade. E essa profundidade é encontrada dentro de vocês próprios, na intimidade que vocês desenvolvem ao entender as vossas emoções e ligar a um aspecto espiritual que é do equilíbrio das energias divinas, o divino masculino e o divino feminino, né? Há toda uma química, há todo um processo energético que envolve isso, e a verdade é que um relacionamento é todo um processo alquímico de transformação e de interligação e de criação que a gente muitas vezes não valora, né? E então isso faz uma salada russa, cheia de misturas energéticas e de coisas que a pessoa muitas vezes tem que passar por uma purga, por uma certa limpeza energética para poder voltar a si própria e daí então poder recomeçar de novo a ter relacionamentos ou coisas assim. Isso geralmente acontece quando leva um certo trauma ou um certo impacto nas suas relações e por vezes perde-se e anda aí pronto, a comer tudo e mais alguma coisa, até que finalmente aprende com isso e torna-se um monge ou uma irmã, né? Ou um padre. Né? E depois daí ainda tem outra fase que é finalmente a integração dessa dualidade, né? Que é o recto verso, desde o mais angelical ao mais demoníaco, porque a pessoa já passou por essa experiência e vê que afinal são várias facetas e andaram muito perdidos apenas pelo desejo que é projetado por essa falta que sentem interiormente, por essas lacunas, esses sonhos ou expectativas que têm feito e que nunca foram cumpridas. Com isso estamos a chegar ao fim. Vamos ver, esta na verdade é a carta relativa à energia geral da leitura. Até podia ter tido isso em consideração logo ao princípio, porque pronto, começou muito positivo, mas já estamos a ver que há todo debaixo das camadas da cebola estamos a ver que há aqui coisas emocionais por resolver e que as pessoas muitas vezes não querem trabalhar porque estão a projetar, querem facilidade, querem as coisas assim, né? E então, mas não é assim que funciona. Por isso, e se quiserem sim, mas não é isso que vai vos ajudar, não é isso que vai realmente libertar-vos. Então, temos a carta a leitura geral, a energia geral desta leitura é o 10 de espadas. Então o 10 de espadas é um fim doloroso, mas necessário. Então lá está, isto talvez tenha a ver, e as espadas têm a ver com aspectos mentais. Então talvez nas vossas mentes, tal como eu estava aqui um bocado a falar, têm estado a sobrepensar se calhar certos assuntos e estão a chegar se calhar a essa realização que eu tenho estado a falar aqui, né? Que é conseguiram estabilidade material, mas agora querem estabilidade emocional ou utilizar os mesmos métodos, por assim dizer, né? Não sei como definir esses mesmos métodos, mas é essa tendência para o utilitarismo. Eu necessito, eu tenho que preencher esta lacuna, eu tenho desejos, e pronto, e depois encontra outra pessoa que também tem esses mesmos desejos e pronto, está tudo bem, durante uns tempos, mas como se não conseguem ir além da superficialidade, nunca vai resultar. E então, de tanto batalhar, de tanto experienciar isso, a pessoa chega a um ponto onde percebe, logicamente, racionalmente, o que é que realmente está a acontecer. E para isso vai ter que aceitar. Pronto, e lá está. E logo a seguir temos o pajem de espadas, que está associado com a curiosidade, com a aprendizagem, não é? E mais espadas, é só espadas. Olha, pronto. Eu não costumo ler tantas aqui no fim. Eu gosto de ler uma, duas, talvez três do final, porque depois as energias já se tornam muito mais diluídas. Mas vem, para poder chegar à manifestação, ou ao casamento, ao bem-estar, desta estabilidade, a manifesta que isto é 4 de paus, mas também está associado com o 11, que é o número de manifestação. E então, para poder chegar a essa manifestação que talvez muitos de vocês possam desejar, vão ter que passar por todo um processo mental. E esse processo mental é poderem ver as vossas próprias falhas, né? As falhas que vocês fizeram e aceitá-las, aceitar esse final, basicamente, que é essa lição dolorosa. Aconteceu, pois é, afinal era eu a projetar os meus desejos, as minhas expectativas, por isso nunca consigo seguir em frente, porque estou sempre à espera que os outros é que providenciem o meu desejo, né? ou que tentem preencher o meu desejo, por assim dizer, né? Essa é uma boa realização.
em ganhar consciência disso, que é para a pessoa então poder transformar-se, porque senão vai ficar relutante. Não, eu não sou assim, os outros é que são estúpidos e ou estúpidas, isto é tudo igual, são todos iguais, né? Todos os mesmos e as mesmas. Pronto, é o que se vê às vezes, muitas vezes, aí as pessoas, né? E depois leva a divórcios e problemas e tatatê, querem aproveitar, querem dinheiro, querem não sei o quê, querem não sei o que mais, então, mas macaquinhos, porquê? Porque é a mentalidade de macaquinhos, né? Agora querem ir mais profundos, então pronto, tem que deixar de arranhar a superfície, e para isso tem que ativar, pronto, a ligação ao vosso coração, mas também a vossa parte racional, verem a vossa história pessoal, como se tem desenvolvido, e pronto, e chegar à realização, efetivamente, do coração, né, do cemitério que lá está, e pronto, e ver essas feridas, aceitar essas feridas, né, para poder permitir a transformação. Porque só assim é que vão poder aprender. Só assim é que vão poder ganhar a realização necessária para poderem aprender alguma coisa na vida e verem que nem sempre têm razão, né? Ou até podem ter razão, mas encontrarem qual é que era o bloqueio. E esse bloqueio, com certeza, pelo que eu vejo aqui, vem das expectativas falhadas, vem das quebras de egos ao longo da vida, quebras de coração ao longo da vida, tudo isso por estar a projetar desejos, por ter uma lacuna interna devido a uma falta de introspeção que leva a um entendimento mais profundo das suas emoções, da sua intimidade, da sua espiritualidade, do que é que liga realmente espiritualmente um casal, né? Ou um relacionamento. E pronto, então talvez venham a aprender isso, porque acho que vai ser uma etapa muito interessante a desenvolver. Ok, temos então o final de uma experiência dolorosa, a aprendizagem e a escolha. Isto então terem que fazer uma escolha entre repetir os padrões ou tomar a iniciativa nas vossas vidas de atuarem de forma diferente, agora mais conscientes daquilo que andaram a fazer. Porque fisicamente não têm problema. Emocionalmente parece que estão à espera que alguém vos dê de mão beijada aquilo que procuram, encontrarem aquilo que procuram, mas que nunca chega, porque ainda tem que libertar-vos de feridas internas. E realmente, talvez isso então possa ajudar a chegarem ao vosso objetivo, que é para encontrar então uma parceria profunda, verdadeira, recíproca, que realmente espelha o vosso desenvolvimento e coincide com os projetos de vida que possam ter pela frente. Ainda temos aqui a runa Otala. Então lá está. Isto aqui tem a ver com coisas já hereditárias, coisas já do passado, não só talvez das vossas vidas, como de vidas passadas, ou incluso dos vossos pais ou avós, que já venha também, tiveram se calhar sempre algumas dificuldades nos relacionamentos, ou encontrar parcerias e gente recíproca, e parte da falha disso tem sido a dispersão. Né? Uma pessoa sofre porquê? Porque dispersa-se a querer tudo e mais alguma coisa sem saber o que é que realmente precisa. Né? A gente querer é fácil, agora pronto, é sempre uma luta entre aquilo que queremos e aquilo que precisamos. A gente quer muita coisa, mas muito dessas coisas não são necessárias, enquanto que aquilo que a gente necessita é que aquilo, pronto, é que devia ser a prioridade, aquilo que a gente realmente quer. Então é isso aí que tem estado a ser posto em causa com esta história, basicamente, onde realmente há aspectos talvez do passado, como estava a dizer, desde a infância, as tais expectativas quebradas, isso tudo, levaram a uma certa dispersão ao longo do caminho. E então os aspectos mais profundos, emocionais e íntimos ficaram diluídos por entre o caos da realidade, não é? O caos da vida, e têm tido mais em que preocupar-se. Isso aí não tem sido a maior das vossas preocupações. Mas agora que se calhar atingiram uma certa estabilidade, então aí sim já põem em causa as vossas emoções e veem que ai, coitadinho ou coitadinha de mim, né? Que é o que esta carta está aqui também a transmitir. Mas é a observar essas feridas e a observar
pronto, ao entender que afinal foi tudo, tem tudo a ver com expectativas e com os desejos não realizados pronto, já de coisas do passado que levaram a uma certa dispersão, então a pessoa já está a permitir encontrar o antídoto necessário para poder então libertar-se e viver uma vida mais plena. Que mesmo que não encontre alguém na sua vida, né? Mesmo que não consiga encontrar esse tal alguém, pelo menos vai conseguir integrar em si própria a sua dualidade, pronto, as polaridades energéticas, por assim dizer, que existem dentro de nós, para então ter uma vida mais plena, mais verdadeira. Pronto, e acho que com isto vou-vos deixar. Foi uma leitura, pronto, levou um bocado para o aspecto romântico, até foi interessante, mas apesar de ser uma leitura romântica, é o reconhecimento do amor próprio, porque muitas vezes esse amor próprio é condicional. E esse condicional está muito a ver com essa perspectiva utilitária de para que é que serve o amor, né? E então as pessoas atribuem maus significados ao amor por estarem a projetar os seus desejos e as suas expectativas e não simplesmente por aceitar um amor incondicional que vai além desse desejo e desse buraco negro que a pessoa possa ter dentro de si, né? E pronto, e com isso vou-vos deixar. Espero que tenham gostado desta leitura. Já nos vemos então uma próxima vez. Tenham uma boa caminhada.